Mentir para sobreviver. Parece roteiro de filme, não é? Mas hoje a gente vai mergulhar numa história bem real, lá de Josué capítulo 9. É a história do engano dos gibeonitas, uma estratégia de altíssimo risco, com consequências que, olha, se estenderam por séculos. E essa história antiga já começa com um aviso que vale para qualquer época. O perigo pode vir de onde menos se espera. É uma lição que a nação de Israel estava prestes a aprender, e da maneira mais difícil. A nossa análise vai seguir 5 passos bem definidos. Vamos começar com o clima de medo da época, depois vamos ver o engano super elaborado, o erro que custou caro, o juramento que não podia ser quebrado e, por fim, as lições que ficam de toda essa história. Imagina o cenário. Depois das vitórias impressionantes de Israel em Jericó e Ai, o medo simplesmente tomou conta de Canaã. E diante dessa nova potência surgindo, apareceram duas estratégias de sobrevivência completamente diferentes. A elite de Canaã, os reis, viram o avanço de Israel como uma ameaça à sua própria existência. Para eles, só tinha uma resposta possível: uma reação militar, todos juntos. E aqui a gente vê essa bifurcação de estratégias. De um lado, a maioria dos reis se preparando para a guerra, para um confronto direto. Do outro, os gibeonitas, que escolheram um caminho totalmente oposto, o da astúcia, do engano calculado. Os gibeonitas, então, criaram um plano super detalhado. A ideia era se passar por viajantes de uma terra muito, muito distante. Por que isso? Porque eles sabiam que Israel tinha uma ordem divina que os proibia de fazer alianças com os povos locais. E eles montaram uma verdadeira encenação, um teatro completo. Cada um desses itens que a gente vê na lista foi um acessório, um adereço de cena meticulosamente preparado para vender a história de que eles tinham feito uma jornada longa e exaustiva. E essa foi uma jogada de mestre, uma distração brilhante. Pensa bem, notícias de eventos tão recentes não teriam chegado a uma nação que estivesse de fato muito longe. Foi um detalhe sutil, mas que foi absolutamente crucial para dar credibilidade ao plano deles. Diante desse apelo que parecia tão genuíno, com todas essas provas visuais, a liderança de Israel acabou tomando uma decisão que teria repercussões permanentes. Então, vamos lá. Onde foi que os líderes experientes de Israel, incluindo o próprio Josué, escorregaram? O que foi que eles deixaram passar nessa interação toda? A resposta, o ponto central de toda a história, está aqui, nesse versículo. A falha fatal não foi ter examinado as provas, mas sim o que eles deixaram de fazer logo em seguida. E aqui está o pulo do gato. Eles confiaram nos próprios sentidos, naquilo que podiam ver, tocar, o pão mofado, as sandálias gastas. Ao se basearem só nas evidências físicas, eles se esqueceram de buscar a orientação divina, que era a fonte da força deles até aquele momento. A verdade, claro, uma hora aparece. E não demorou muito. Isso forçou Josué e os outros líderes a encarar o próprio erro e as consequências que inevitavelmente viriam com ele. Foram só 3 dias. 3 dias depois de fazer o tratado, o engano veio à tona. E isso, claro, gerou uma revolta em toda a comunidade de Israel. O povo se sentiu traído e começou a reclamar contra a liderança. Mesmo tendo sido enganados, os líderes entenderam uma coisa muito séria. Um juramento feito em nome de Deus era sagrado, era inquebrável. Quebrar essa promessa, mesmo que ela tenha sido feita sob falsas premissas, traria consequências divinas. A mentira dos gibeonitas não ficou sem punição, não. Mas o resultado final foi bem complexo. É uma história que revela como uma falha, um erro humano, pode ser, de certa forma, reaproveitado dentro de um propósito maior. O destino dos gibeonitas teve essa natureza dupla. De um lado, a mentira os condenou a uma vida de servidão. Mas, por outro lado, foi justamente esse serviço que os inseriu na comunidade de Israel, colocando eles em contato direto com o Deus que eles tanto temiam e respeitavam. Os estudos sobre essa passagem sugerem que a honestidade, na verdade, teria sido um caminho melhor para eles. Deus já tinha previsto situações para estrangeiros que quisessem abandonar suas crenças e se juntar a Israel. Ou seja, o engano trouxe uma consequência que talvez fosse desnecessária. No fim das contas, o que fica nessa história? Bom, primeiro que vigilância e oração são essenciais para a gente não cair em enganos. Segundo que confiar só no nosso próprio julgamento pode levar a erros críticos. E por último, a integridade. Honrar a palavra mesmo quando é difícil é fundamental. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história não é só sobre cometer um erro, mas sobre a integridade que a gente precisa ter para lidar com as consequências e, mesmo assim, seguir em frente.